Bom, nessa aula nós vamos aprender a dimensionar os nossos disjuntores, levando em consideração que nas aulas passadas nós finalizamos o nosso projeto elétrico, tá? Então agora nós vamos entrar em dimensionamento dos nossos disjuntores, para a gente fazer o diagrama unifilar, multifilar, assim por diante. Então vamos lá. Aqui no nosso diagrama unifilar nós vamos representar os nossos disjuntores, seja monopolar, bipolar ou tripolar, assim por diante. E nós vamos detalhar bem isso aí no quadro de distribuição e na nossa tabela também do quadro de distribuição. Então antes da gente fazer isso, tá? Primeiro nós vamos calcular o nosso disjuntor. Então vamos lá. Para calcular esse disjuntor, nós temos que levar em consideração a tensão, se aquele é um circuito de 127 volts ou 220 volts, e a potência, tá? Que está instalada naquele circuito. Por exemplo, se todas as minhas tomadas de uso geral, a gente considera que são tomadas de 100 watts, se eu tenho 10 tomadas, logo no meu circuito eu tenho uma potência total de 1000 watts. E a tensão eu considero 127 volts para tomada de uso geral e 220 volts nós vamos considerar para tomadas de uso específico. Então vamos lá, o cálculo da corrente de projeto. Para fazer o cálculo da corrente de projeto, nós devemos levar em consideração a nossa potência total, que nós falamos agora, e a nossa tensão. Então vamos lá, 1200 por 127, 9,45 amperes. Beleza. Agora, Ícaro, de onde você tirou esse 1200 e de onde você tirou esse 127? O 127 é a tensão. Tomada de uso geral, a gente utiliza 127, porque nós temos apenas um condutor fase. E a potência nós vamos calcular separando circuito por circuito. Então, começando pelo circuito 2, que é esse circuito aqui, ó, de cor rosa, nós vamos calcular quantas tomadas tem e assim a gente obtém o valor da nossa potência total. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 1200 watts. Essa daqui eu não contei e nem essa, porque aqui é chuveiro e ar-condicionado. Nós vamos fazer separadamente, é circuito por circuito, tá? Então essa daqui, ó, pode ver que é um circuito só, o circuito 8, ó. Esse daqui é o circuito único também, que é o circuito 9. Então nós vamos fazer ele mais para frente. Porém o cálculo é feito da mesma forma. Então, ó, a gente tem 1200 por 127, 9,45 amperes. Aí, de acordo com o fabricante do seu disjuntor, tá? Você vai escolher se o disjuntor é monopolar, bipolar ou tripolar. No nosso caso, monopolar, porque é 127 volts. Se fosse bipolar, é 220. Então, aqui, ó, eu tenho 1P, um polo, 2P, dois polos, 3P, três polos. Eu tenho o valor de 9,45, então, ó, eu aproximo aqui sempre para mais, tá? Eu tenho o meu disjuntor de 10 amperes. Agora, e a curva? Eu vou escolher curva B ou curva C? A questão da curva B, C ou D é o seguinte: para a curva B, ele gera um pico de corrente com uma duração curta quando você liga um equipamento. Então, quando você liga um chuveiro, um aquecedor, ou tomada de uso geral, ou cargas resistivas, em um pequeno espaço de tempo, ele dá um pico de corrente até que ela estabiliza. E essa corrente, ela ultrapassa aquela dos 10 amperes, ou a corrente que o disjuntor resiste. Então, automaticamente ele ia desarmar. Então, para que ele não desarme, tem vários tipos de disjuntores. Aí você classifica em curva B, curva C ou curva D. No caso, a gente não utiliza a curva D para instalação de baixa tensão, nós vamos utilizar somente a curva B e a curva C. Então, você vai levar em consideração o seguinte: disjuntores de curva B, ele tem uma corrente de ruptura de 3 a 5 vezes do valor da corrente. Então, se você tem uma corrente de 10 amperes no pequeno espaço de tempo, essa corrente ela pode oscilar de 3 a 5 vezes, ou seja, de 30 a 50 amperes, e o seu disjuntor não vai desarmar. Então, para chuveiro, circuito de carga resistiva, tomada de uso geral, aquecedores, você sempre vai utilizar a curva B. E a curva C nós vamos utilizar para ar-condicionado, micro-ondas, são equipamentos que necessitam de uma demanda média, diferente de curva B, que é uma demanda baixa de energia. Mesmo que o chuveiro tenha uma alta potência, mas ele se encaixa mais em curva B, tá? E micro-ondas, máquina de lavar roupa, ar-condicionado, assim por diante, a gente vai colocar tudo na curva C. Mas isso aí é só uma questão para escolha, tá? Na hora que você for fazer a compra do seu disjuntor, você entender o que você está fazendo e para que você está fazendo aquilo. E para a curva D é mais para transformadores, motores de bomba, essas coisas aí que não é o caso para a gente que trabalha com baixa tensão, beleza? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, o meu circuito é tipo TUG, tá? Tomada de uso geral. A tensão é 127 volts. A potência total era 12 tomadas, 1200 watts. E aqui, ó, para fazer a corrente de projeto, eu coloco o símbolo igual, ou seja, recebe. Aí eu clico nessa célula
dividido por essa célula, Enter, ó, 9,45, beleza? Aqui, ó, eu posso arrastar para baixo, tá? Que sempre que eu for colocando os valores aqui, automaticamente ele vai calculando para mim. Por exemplo, 220, eu tenho uma tensão de, ou melhor, eu tenho uma potência de 2.500 watts. Vamos supor, tá? Ele já calcula aqui para você. Então, eu vou apagar esses valores aqui só para você entender como é que vai ser o processo nas próximas aulas. Ó, beleza, então aqui eu posso colocar o disjuntor, uma fase, e a corrente nominal eu coloco de 10 amperes, beleza? Então tá beleza, ó, corrente nominal 10 amperes, tá? Você já consegue escolher de acordo com a curva o seu disjuntor. Aí na próxima aula a gente vai falar de fator de agrupamento, fator de temperatura e calcular então a nossa corrente corrigida de acordo com esse fator de agrupamento, que é a quantidade de condutores que você tem dentro de um conduíte, tá? E o fator de temperatura, que dependendo da temperatura que o seu condutor está exposto, você deve aumentar a seção do seu condutor para evitar perda de energia, para evitar queda de tensão, assim por diante. Então a gente vai calcular o fator de temperatura e o fator de agrupamento na próxima aula para a gente fazer então seção corrigida. Então espero vocês até a próxima aula.